Oiê! Vamos falar hoje sobre voz e canto? Obrigado. Amigos e amigas do Cá Me Disse, cantores deste canal especialmente, eu tô aqui com uma visita ilustre. O Paulo, ele é professor de canto e nós hoje vamos falar sobre esse instrumento maravilhoso que é a voz e a voz no canto. Paulo, muito obrigada pela sua vinda aqui, estou muito feliz. O Paulo tem um Instagram que bomba, tá muito legal as suas dicas lá, já gostei muito. Então eu queria que você falasse um pouquinho da sua formação mesmo, qual que é o teu trabalho, onde é que é o teu trabalho, e a gente já começa a conversar. Primeiro, muito obrigado por estar aqui, tá? Sou muito fã do teu trabalho, é um prazer estar com você, te conhecer pessoalmente. Sou professor de canto, eu sou sociólogo, eu trabalho com cantores de alto nível, cantores iniciantes também. E no Instagram eu faço um trabalho onde eu tento trazer as rotinas do cantor dia a dia, sem muita teoria, e para aproximar sempre o cantor de uma realidade que supostamente para ele é muito distante. Eu sempre falo aqui no canal que a gente não tem uma única voz. Verdade. Né? E que essa voz, para que seja uma voz bonita, uma voz flexível, uma voz versátil, ela tem que realmente expandir, né? Em termos de ajuste, em termos de flexibilidade. E a gente conversando até aqui nos bastidores, uma pena que eu não gravei porque foi uma conversa bem legal, né? A gente estava conversando aqui sobre justamente esses ajustes e essas possibilidades vocais. Isso é o que você chama de esquemas vocais? Isso mesmo, eu costumo dizer que cada ajuste vocal, cada possibilidade vocal que existe nesse mundo, do cantor, do pop, do samba, do sertanejo, já está em você. Já vem embutida na gente, né? E você encontra isso no dia a dia. Vai na feira, você vai na igreja, aquele pastor que prega com aquela voz poderosa, forte, quando a criança começa a chorar. Então são ajustes e possibilidades vocais que já existem em você. A nossa missão é sempre aproximar isso e trazer isso de uma forma um pouco mais clara e com alto nível, né? E levando isso para o canto. Para o canto, sempre para o canto. Para facilitar o caminho e o percurso do cantor. É interessante que o que a gente percebe, né? Que às vezes o cantor, ele tem um jeitinho único de cantar, né? Então, assim, do jeito que ele canta uma MPB, ele vai tentar cantar um pop. E aí ele vai tentar cantar um rock. Verdade. E aí ele vai tentar cantar um jazz. E aí vira uma bagunça. Verdade. Porque muitas vezes esse ajuste que eu tenho para uma MPB, que é bem mais próximo ao ajuste de voz falada, quase ali, não tem tanto punch, não tem tanta pressão, a pessoa tentar levar isso para um outro tipo de canto que exige muito mais, pode ser até nocivo. Verdade. Na melhor das hipóteses, pode não ficar bom. Sim. E na pior, pode ser nocivo para o instrumento. Então, me fala um pouquinho sobre isso, assim, sobre como você, como professor de canto, você desenvolve isso no seu aluno. Por exemplo, esse aluno que quer mudar, que precisa, ou que começou a cantar, expandir um pouco mais os gêneros musicais e que ele quer cantar outros tipos de música. Você ajuda nesse sentido? Sim. Eu sempre falo que as pregas vocais não pensam. A musculatura, ela recebe estímulos. Ou seja, aquela dificuldade vocal de cantar aquela música aguda ou aquela distorção vocal, ela acontece por quê? Você, de repente, não está adaptado com aquele contexto. A voz que você tem, a voz que eu tenho, eu falo que ela não é só isso e nem tudo isso. É a voz que nós acostumamos a ter. Então, se eu quero cantar uma coisa que eu não consigo, isso traz para mim, traz para o cantor uma dificuldade. Uma sensação de incapacidade. E tudo é possível com estratégia. Então eu sempre procuro fazer o quê? A adaptação muscular, trabalhar aquela voz de maneira prescrita, com calma, embasado cientificamente, porém com muita prática, para sempre trazer o cantor mais próximo possível da realidade que ele deseja. Você falou várias coisas importantes aqui e que a gente tem que ressaltar para quem tem muitas dúvidas com relação ao canto, que é a questão da prática, do treino. E algo que a gente vai chegar, mas assim, já vou adiantar, você se conhecer, né? Você conhecer o seu instrumento. Porque o que eu vejo muitas vezes, não só aqui no canal, como também com os meus clientes, com alguns pacientes, alguns cantores, é que as pessoas elas querem fazer para ontem esse ajuste, né? Agora eu comecei a cantar sertanejo e eu não estou conseguindo alcançar agudo, eu quero alcançar agudo com uma dica. É difícil, é difícil. É difícil com uma dica a gente conseguir expandir tanto. Então, assim, o treino é fundamental, gente. Não dá para você explorar as suas possibilidades vocais sem você treinar, sem você se conhecer, sem você se desenvolver. E isso envolve vários ajustes musculares, envolve você repetir esses ajustes, você conhecer, saber como é que faz.
E para cada esquema vocal, vou entrar nos seus termos, né? Então, para cada esquema vocal existem ajustes específicos que você pode fazer estratégias aí, com o corpo todo, né? muitas, todas. É sempre no treino que acontece a magia. Eu sou um cara que vim do jiu-jitsu, né? E tinha uma necessidade de fazer as coisas, as posições. E na academia, eu fazia lá o agachamento, era só 50 quilos. Eu queria abaixar com 100. Só que de pouquinho em pouquinho, todos os dias treinando, comendo bem, dormindo bem, dando atenção para o meu treino, para o movimento, adaptando o meu corpo àquela realidade, quando passou um tempo eu me vi fazendo. Ou seja, as coisas não são tão difíceis assim, nem são fáceis, mas tudo depende de uma ótima estratégia. E os esquemas vocais estão aí para provar isso. Você consegue fazer qualquer coisa na sua voz com saúde, de maneira saudável, se você tiver uma boa estratégia, uma boa e perfeita adaptação muscular. Vamos fazer exemplo? Vamos fazer. Exemplos de diferentes ajustes e esquemas vocais, porque a gente estava conversando aqui nos bastidores, né? Eu falei para você, né, que alguns tipos de voz, alguns timbres, algumas qualidades, se você escuta, assim, fora de contexto, dá a impressão que aquela voz não serve para cantar. Verdade. Dá a impressão que aqui, não, esse tipo de voz não é legal. Mas dependendo do ajuste, do contexto, do gênero musical, do estilo, pode funcionar muito bem. Né? A palavra-chave é o contexto. Por exemplo, tava no barzinho um dia, né, lá tomando uma cervejinha, aí o cara tava assim. Eu sei que vou te amar por toda a minha... Eu falei, gente, tava assim, eu parei assim pra olhar. Era quase um tango. Tudo bem, querido, né? Ou seja, o contexto. O que eu esperava? Eu sei que vou te amar. Aquela voz mais de boa. Ou então aquele som, tipo, barzinho, né? Neste apartamento, um pedaço de Saigon. Agora, não adianta eu, de repente, numa igreja evangélica, pentecostal, e querer cantar assim... Se de repente aquele contexto exige uma voz um pouco mais agressiva, entendeu? Você acostuma-se, você flexibiliza a voz que você precisa ter. Muito bom. Posso pedir mais um exemplo? Claro. Voz nasal. Você acha que no canto, uma voz... esse timbre aqui. Você acha que no canto é aceito? É legal? Não é legal? Quando que é legal? Como que é legal? Consegue dar um exemplo? O contexto diz sempre tudo. Por exemplo, vou cantar aqui uma música que eu gosto muito do Ed Mota, Fora da Lei. Vou cantar com muita nasalidade, ó. Cidade nua, noite neon. Quantas vezes eu fui cantar essa música lá atrás e não saía? Minha voz também, de fato, ela tinha um pouco de nasalidade. Se eu pego esse nasalzinho aqui um pouquinho e tenho outras possibilidades, que eu trabalho a minha voz, eu, de repente abaixo um pouquinho a laringe, eu tenho uma voz com mais possibilidades, olha como ficaria, ó. Cidade nua, noite neon. Repara que aqui, ó, tem um pouco de nasal. Mas vem um foi na medida certa. Eu comecei a contextualizar. Agora, o que não pode acontecer, o cara vai na aula de canto, tira o nasal. Aí como fica ali? Tá lá. Cidade nua, por exemplo, né? Noite neon. Vai chamar uma atenção para uma outra coisa. Então, o ideal é você ter uma condição física, vocal possível, para que você possa passear e surfar nas possibilidades que você gosta. Lembrando que é muito importante você estar sempre dentro do seu contexto, você cantar aquilo que você gosta de cantar e aquilo que você acredita cantar. Muitas vezes essa nasalidade não é uma escolha do cantor, e sim um ajuste até às vezes compensatório, né? E aí ele vai tentar fazer, por exemplo, um agudo, e ele não tem essa plena possibilidade, não treinou e tudo mais, e ele vai tentar fazer o agudo, não consegue, ele joga uma voz nasal, uma voz mais metalizada, espreme a todo custo. A gente pode ver isso muito, por exemplo, no sertanejo, cara que não tem muito treino, que está começando, e aí você sente uma voz um pouco mais nasal. E também tem a ver com o estilo, obviamente, né? Porque no gênero musical do sertanejo a gente percebe um pouco desse nasal, mas não precisa ser exprimido. Muitos cantam assim às vezes porque querem ser aceitos, né, naquela região, naquele contexto. E eu até entendo isso, mas existem vários excessos, né? Então, por exemplo, pega lá um sertanejo, né? Diz que pensa tanto em mim. Eu tô cantando com uma região aqui confortável, não tá fora de contexto. Então você, sabe o que você tem? Aquela voz espremida, cheia de nasalidade ou de twang em excesso. São canções que demandam certa energia vocal, só que muitas vezes as pessoas esquecem do principal.
dar uma atenção. A pessoa foca no espaço, elas focam no ajuste, focam no timbre, mas esquecem que é as pregas vocais que fazem o trabalho. Sim. Então aquele agudo que eu quero fazer, que você quer fazer, ele não depende do espaço apenas. O espaço é só a conclusão. Mas dar uma atenção para a prega vocal pode trazer uma ótima matéria-prima aqui em cima. E de repente aquela compensação vai ser necessária. Porque eu tenho pregas vocais firmes trabalhando de maneira firme, dentro do contexto que o meu canto exige, e eu tenho uma ótima matéria-prima. Qual seria a aula de canto ideal, né? De fato, não existe um padrão, mas assim, qual que é um pensamento ideal? Que você tenha no seu aparato vocal, com seu fono, com seu médico, com seu professor de canto, consistência muscular, uma voz que tem possibilidade de fazer as coisas, equilíbrio vocal e consciência musical. Quando eu falo da consistência muscular, do equilíbrio da consciência musical, está no meu e-book que eu vou lançar ainda, eu não fico preso a dizer que a aula de canto é um padrão certo, que cada voz é uma voz e não dá para ser igual, mas esse pensamento abraça todo mundo. Quando eu tento fazer, né, uma tarefa vocal e eu não consigo fazer, lembra da dificuldade? Se for uma questão física, eu não consigo hoje. Ela não é para sempre, ela pode ser momentânea. Então na aula de canto você começa a trabalhar o quê? Força muscular. Paulo, como é que eu faço para ficar mais forte? Fazendo força. Como assim, Paulo? Mas você falou que a fono falou que não pode fazer força. O médico falou, não, calma. Que não pode fazer esforço. Exatamente. Meu, pra ficar mais forte, tem que fazer força. Ah, eu quero ficar bombadinho. Fazendo bicicleta, correndo. Não Subindo 1 quilinho não todo adianta, dia, tem que fazer força, sem mudar. Né? Então, pra ficar mais forte, tem que fazer força. Porém, hoje em dia, com o aparato, com a ciência, com as consultorias, você faz uma força ali que foi prescrita pelo seu vocal coach, pela sua fono, especialista em voz. Isso é possível. De repente, Paulo, eu tô forte, só que não tá rolando ainda. Pode ser falta de equilíbrio. Tá com muita força aí, querido. E o equilíbrio? Então, na aula de canto, eu abordo muito a questão da força muscular, que é a parte de consistência muscular. E na parte 2 é o equilíbrio vocal, para que eu possa fazer as coisas, para que eu possa realizar as tarefas vocais com equilíbrio. E a parte que eu acho que é a cerejinha do bolo é a consciência musical, onde o cantor começa a aprender as escalas. Não é tão difícil assim. Até porque facilita o aprendizado do canto. Com certeza. Uma coisa puxa a outra, não tem como, né? Porque se eu não consigo fazer aquilo na minha voz, e eu fico triste, meu. Eu quero fazer você nem sabe por que você não consegue, na verdade. Eu quero fazer não, aí não sai. Ou então eu quero fazer isso aqui, aí não sai, faz aí eu vou embora pra casa triste. Acelerando o motorzinho. Eu quero ter condições de fazer. E não só conhecimento, é você gastar tempo naquilo. Enquanto, Camila, eu muito treinei, né? E porque pra mim treinar era uma coisa assim, era uma religião, eu tenho que treinar isso aqui. Aí eu fazia durante, acho que foram uns 10 anos, sem pausa. De terça a domingo era a minha religião. Eu fazia treino vocal 1 hora por dia. E eu focava muito em acertar. Eu quero fazer a melhor frase, eu quero terminar o final bonito, eu quero causar uma boa impressão. E eu fiquei ali naquela esfera do cantor, que ele é muito técnico. Ele não deixa espaço para emoção, ele não lê o contexto, ele quer cantar, quer concluir a tarefa dele. Isso é uma coisa que acontece muito com cantores. Tem um exemplo que eu dei num vídeo um dia, é esse aqui, o canto. Sei lá. Tu és soberano sobre... Ele esqueceu a letra. E começou a fazer ali, pô, assim, ok, o cara canta muito bem, né? Mas tudo bem. Muito bonito, fez um monte de ajuste, um monte de melisma, tá tudo ok, mas a emoção foi embora. Eu quero acertar, eu quero que eles gostem da minha voz, né? E é um erro fatal que eu cometi. E quando começou a rolar comigo? Quando eu fiquei um pouco mais desencanado com o treino, mesmo continuando treinando, mas não pensar mais em acertar, mas curtir o processo, o texto, olhar para as pessoas e de repente eu me vi cantando legal. Aquele peso de querer acertar sempre caiu por terra e eu comecei a fluir. Foi aí que as coisas começaram a acontecer para mim. E as coisas se misturam também nesse processo, porque já que você teve toda essa dedicação dessa parte mais técnica, isso é uma coisa que eu falo muito para os cantores aqui. A hora que você tá com as pessoas, com sua plateia, com a sua audiência, é a hora de você curtir estar ali com elas. É verdade. E curtir cantar. Então, assim, o canto ele não deve ser uma execução automática de ajustes que você aprendeu. É uma mistura de tudo, porque o seu corpo se mobiliza para aquilo, você tem um vínculo, você tem uma relação com aquelas pessoas que estão ali. Ninguém vai estar ali olhando como que você fez aquela nota, tal, e pode até ter, né? Tem gente que fica, mas não é todo mundo. A maioria das pessoas estão ali para curtir você e o seu som. Então,
você, ao treinar, você também foi desenvolvendo isso no seu corpo. Com certeza. E muitas coisas vão sendo automatizadas ali porque você treinou muito. E isso também dá espaço para que aí sim, quando você está com as pessoas, na hora de cantar mesmo, você já tem mais preparo. E isso te dá a possibilidade de você ter esse vínculo, essa conexão com as pessoas. Isso é expressividade. E eu adoro falar sobre isso, porque é o que faz a gente gostar daquele cantor. Verdade. O bom cantor, ele não é só aquele que tem uma voz legal, ou que faz o ajuste super bacana, cheio de melissa, cheio de firula. Muitas vezes o menos é mais. Verdade. Então, quando você se conhece e você usa esse seu conhecimento para estar e para se conectar com as pessoas, aí você encontra um bom cantor. A canção bate e fica. Bate e fica, exatamente. Tem uma frase que eu vi uma vez, esqueci quem falou. Quando eu estou cantando para as pessoas, né? Cantar é o som e o texto. Quando você canta em público, né? Na igreja, no barzinho que seja, existe uma necessidade de trazer uma mensagem, em conectar com as pessoas. Senão você fica só um cara muito técnico e a pessoa, é próximo, é igual a história, isso aqui não. Gente, acabou. Que pena, foi muito legal essa conversa, com muito conhecimento, muita orientação. Muito obrigada, Paulo, pela sua presença, foi muito legal. Eu tenho certeza que as pessoas vão adorar. E agora eu quero saber onde que as pessoas te encontram, além desse vídeo. Colocou Paulo Moreno Vocal no YouTube ou no Instagram, você me acha lá. Muito bem, então eu vou deixar aqui essas informações. Se você tiver alguma dúvida, tanto para ele quanto para mim, coloque aqui nos comentários dúvidas, comentários de outros vídeos, outras conversas que a gente pode ter aqui. E se você também curtiu esse vídeo, deixe seu like, não esqueça, isso é muito importante para o crescimento do canal. E a gente se vê aqui numa próxima dica, uma próxima orientação, um próximo vídeo do Cá Me Disse. Eu sou Camila Loyola e para você que me segue, um beijo e tchau!